E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Laura Morim. Sejam muito bem-vindos ao meu canal Entre Livros e Rascunhos. Aqui eu compartilho muito sobre as minhas leituras, indicações de leituras também, e um pouquinho sobre o meu processo de escrita, que eu também sou uma escritora. No vídeo de hoje eu separei algumas recomendações de acho que uma trope, posso falar assim, que eu adoro, que é quando o mocinho se apaixona primeiro do que a mocinha a protagonista, e ele fica ali, sabe, sofrendo em silêncio por meses, às vezes anos, esperando o momento perfeito pra conseguir, enfim, ficar junto da mulher amada. Gente, eu não sei o que me faz mais amar essa trope, que é ver o tadinho sofrendo, não porque eu gosto de ver ele sofrendo, mas porque mostra tanto que ele ama a mocinha, sabe? Que ele quer fazer tudo. E aí a segunda coisa também, ver ele tentando tudo pra ela amar ele. Normalmente a menina é meio sonsa, não percebe que ele gosta dela e tal, e ele tentando, dando a vida ali pra conseguir alguma coisa e nada, coitado. Ou se é simplesmente porque eu adoro aqueles relacionamentos em banho-maria, sabe? Que vão demorando a esquentar, demorando. E quando a própria protagonista, né, a mocinha, normalmente narradora, não gosta dele de cara, aí eu tenho certeza que o negócio vai demorar, entendeu? Que ele pode estar apaixonado tanto que for, ele pode tentar o quanto for, mas que ainda vai levar um tempo até ela finalmente se convencer também. Então eu trouxe algumas das minhas indicações favoritas, nem todas estão aqui, porque algumas ou não estão aqui comigo, ou eu li pelo Kindle também, mas vou trazer os principais que me vieram à mente aqui, porque eu amo essa trope. Me contem aqui nos comentários se só eu ou se vocês também gostam. Primeira recomendação. Ai, gente, olha, eu confesso que eu não tô sabendo qual escolher. Eu quero começar esse vídeo com a rainha do Ele Se Apaixona Primeiro, que é a Ellie Hazelwood. Então eu separei aqui os que eu acho que mais o mocinho fica sofrendo por muito tempo. Até a mocinha se antenar de que gosta dele também, ou começar a gostar dele, enfim. Então, os 4 dela que eu acho que mais tem esse sofrimento, todos são esses aqui, ó. Ó, acho que todos os livros dela, na verdade, são Ele Se Apaixona Primeiro, porque acho que não me falha a memória, sempre o mocinho tá super rendido e a mocinha nem sabe o que tá acontecendo até determinado momento. E eu amo isso, então por isso talvez eu ame todos os livros dela. Mas bom, amor, teoricamente, gente, o moço, ele já tá assim, no Lovers há tanto tempo que ela ainda tá no Não Te Conheço. E ele tá assim, você é o amor da minha vida. E eu amo esse livro. Eu acho que dos livros da Ellie Hazelwood é possivelmente um dos que eu mais gosto, se não o meu favorito. Ai, meu Deus. Não sei escolher, não faça isso comigo. Clássico, né? Hipótese do amor também. O Adam aqui, gente, ele tá há anos sofrendo, rastejando e pensando na Olive e ela nem sabe que ele existe ainda, coitado. Então, acho que esse é o nível hard aí de ele se apaixona primeiro. É tipo, ele se apaixona primeiro e ela nem sabe que ele existe. É isso aqui. Até os dois, enfim, se conhecerem de uma forma bem inusitada, como ilustrado aqui na capa, e aí o livro todo se desenrolar. Outro que a gente tem aqui da Ellie Hazelwood. Eu não vou falar todos dela, porque, primeiro, eu acho que muitos de vocês já devem ter lido, então não quero ficar repetitiva, porque às vezes vocês já conhecem, então, e também porque delas são muitos, então eu vou listar aqui os principais para vocês, e aí vocês decidam qual vocês querem ler primeiro, ou se já leram, me contam o que acharam. Tem aqui também, esse aqui, eu sei que ele divide opiniões. É Love on the Brain, como ficou em português? Eu sou tão fã dela, gente, que quando lançou em inglês, antes de vir a edição brasileira, eu já tinha comprado e lido, porque eu não dava conta de esperar. Agora eles fazem quase que lançamento simultâneo, né? Então tá mais de boa. A Razão do Amor, que ficou em português. Eu sei que tem muita gente que não gosta desse livro. Não sei muito bem porquê. Eu amo o Levi. E o Levi é outro que fica, coitado, ele tá rastejando há anos aqui pela mocinha, que, inclusive, não só não sabe que ele não gosta dela, como tem a certeza absoluta de que ele a detesta. Então, assim. Ele tá no Lovers, ela tá no Indiferente e, tipo, por que será que ele não gosta de mim? Ai, eu gosto muito desse livro. Na primeira vez que eu li, eu gostei menos. Quando eu fiz a releitura, aí eu gostei mais. Então, de segunda, talvez, se você não gostou da primeira vez, talvez seja isso. Talvez você lê de novo, você vai gostar. Confesso que, assim, vocês sabem que eu não sou muito fã das cenas picantes nos livros, né? Então, Ellie Hazelwood, pra mim, sempre tem esse ponto, porque eu sei que haverá cenas aí mais 18 e tudo mais. Costumo pular. Às vezes eu vejo só o que eles estão falando ali pra ver se tem algum desenrolado no diálogo ali, né? Pra ver o que acontece. E assim, aqui tem umas cenas bem vergonha alheia, que eu acho que mesmo quem gosta costuma
falar que tá meio vergonha alheia aqui, mas ignorem isso e prestem atenção na história. Outro que o mocinho tá rendido desde o início é Noiva. Noiva é o romance paranormal da Ellie Hazelwood. Vai sair o spin-off dele agora, assim, no momento que eu tô gravando esse vídeo, tá quase na publicação do spin-off, também tô ansiosa pra ver. Aqui a gente tem uma vampira e um lobisomem, então é um pouquinho diferente dos demais romances dela. Tem uns negócios meio esquisitos, sim, pra mim. Não sou tão, como fala, inserida nesse meio aí dos nós, dessas coisas todas. Aí eu fiquei meio assim com o que tava acontecendo. Mas a história em si, tipo, me prendeu muito. Eu achei muito bonitinho. E é muito legal ver o mocinho, porque a gente tem acesso um pouco ao ponto de vista dele. E aí a gente consegue ver mais ou menos o que ele tá pensando, o que ele tá sentindo. Então a gente já fica com essa intuição de que, pô, eu acho que ele já tá na dela, mas ele tá fingindo demência. Também acho interessante. Então aqui estão as minhas indicações Ellie Hazelwood, depois vocês me contam. Inclusive, aproveitando, deixa eu até perguntar pra vocês. Eu não fico trazendo muitos livros da Ellie Hazelwood, porque na minha cabeça meio que todo mundo já leu todos, e é isso, entendeu? E aí eu não fico querendo panfletar, porque eu vejo que tá em todos os vídeos de YouTube, TikTok, Instagram, etc, os livros dela. Então eu nunca trago aqui, eu até trago aqui, mas não falo muito em detalhes por conta disso. Mas me contem nos comentários que às vezes eu esteja enganada, seja uma percepção minha, e aí eu posso sim trazer com calma, falar de cada um, às vezes fazer um ranking, trazer os meus favoritos ou alguma indicação pra vocês me contem. Próximo na nossa lista de Ele se apaixona primeiro. Se não fosse por você. Gente, coitado, aqui a gente tem a Melissa, que é uma concurseira, tá estudando pra ser aprovada num concurso, e o Léo, que já é concursado, e ele dá aula sobre prova discursiva e prova oral numa salinha de estudos. E aí eles se conhecem de uma forma meio inusitada ali perto daquela salinha e começam a conviver nessa salinha de estudos. Aqui a gente vai ter namoro de mentira, porque a Mel vai precisar fingir que tem um namorado por conta de um ex-namorado dela muito inconveniente, muito sem noção. Aí o Leonardo vai ajudá-la nessa empreitada, fingindo com ela, né, que tá namorando. Só que, mal sabe a Melissa que o senhor Leonardo, alto, bonito, de olhos azuis, o galã da salinha de estudos que fica todo mundo babando ali pelo professor, mal sabe ela que ele, ó, já tá de olho, isso aqui é olho grande, né? Já tá de olho há muito tempo. Inclusive que o tal namoro de mentira, pra ele não é nada de mentira, não. Ele tá querendo dar um passo ali. Quem tá lendo percebe que fala assim, cara, o cara tá muito na dela. Mas a Melissa, coitada, ó, tá por fora. Ela tá no desconhecido barra quem é esse homem e ele já tá rastejando ali, fazendo tudo por ela. E é tão bonitinho. Sério, gente, olha. Ele se apaixona primeiro, ele se apaixona muito. E, bom, é um romance, a gente sabe que ela se apaixona depois também. Abby Jimenez, não sei se é assim que fala o nome dela, espero que seja. Entrei numa vibe de ler Abby Jimenez, que agora, ó, tô tirando o atraso, viu? Já li vários dela, comecei outro hoje, que é com a amiga da Alexis aqui, já tô adorando também. Mas esse aqui, gente, eu amei muito esse livro, ele foi 5 estrelas pra mim, foi uma leitura super rápida, super fluida. E o que eu tô sentindo, assim, conhecendo os trabalhos da Abby, é que ela tem uma construção muito, não vou dizer exatamente realista, mas é mais pé no chão, parece, do que vários dos romances que eu leio. Eu leio muitos romances, tudo quanto é jeito, né? E ela foge um pouco do relacionamento clichê. O relacionamento que a gente vê sendo desenvolvido nos livros dela parecem entre pessoas de carne e osso mesmo, sabe? Então eu não sinto que tem nada muito forçado, eu não sinto que tem uma coisa do tipo, aí um olhou pro outro e aí o mundo acabou e aí é aquilo, sabe? Tipo, eles realmente vão desenvolvendo uma relação um com o outro, vão se inserindo no mundo um do outro. E esse aqui eu acabei de terminar, eu terminei essa semana. O Daniel e a Alexis, eles se conhecem meio que por coincidência, ela tá passando pela cidade, ele mora na cidade do interior e ela é tipo uma super herdeira na cidade grande, né? E aí ela tá, tipo, passando de carro e tem um problema com o carro, ele a ajuda. E aí ela vai nessa cidadezinha conhecer ali o pessoal da cidade e tal, pra meio que passar a noite, porque quebrou o carro, né? Até arrumou o carro. Quebrou o carro, mas arrumou o carro, mas enfim. Ela acaba voltando com ele pra casa dele, né? E eles passam a primeira noite juntos e ela volta pra cidade. Mas aí, entre idas e vindas, os dois vão meio que construindo um relacionamento e ele vê que ela, tipo, meio que é como fosse pra ele, na visão dele, né? Muita areia pro caminhozinho dele, que é outra realidade que ela vive e tudo mais, mas eles vão se unindo cada vez mais e tentando dar um jeito de encaixar o mundo um no outro, sabe? Ela inicialmente não tem aquela coisa do tipo, nossa, esse deve ser o homem da minha vida, mas ele desde o início ele tá tipo, caramba, essa mulher, tipo, ela é demais pra mim, mas eu vou
o que der aqui, eu tô no lucro, daí ela é maravilhosa, ela é isso, ela é aquilo, então eu vejo claramente que ele, tipo, se ele assumiu, acho, ele assumiu o sentimento bem mais rápido do que ela. Ele parece bem mais rendido no início, assim, ela demora um pouco a meio que digerir, que tipo, ele é muito mais novo, acho que ela já tem 37, ele tem 20 e poucos, 28, poucos não, 20 e muitos, né? Acho que 28 ou algo assim, mas mesmo assim tem uma diferença de idade, então ela fica, não, ele é muito novinho, é só um menininho, né, não sei o quê. Também, né? E ele já fica, nossa, mulherão, não sei o que, quero dar o melhor da minha vida, quero adiantar uma década da minha vida só pra eu já estar num ponto que seja o suficiente pra ela, não sei o que. Então é muito bonitinho, assim, ele tá o tempo inteiro meio que querendo tentar conquistá-la, sabe? Recomendo muito, assim, eu achei que foi uma leitura muito fluida, mas ao mesmo tempo trata de pontos muito importantes. Então, fala-se aqui também de violência doméstica, tanto física como moral, que a própria protagonista sofre violência doméstica moral. Acho que não chegou a ser noivo, né? O Neil aborrecido, detesto esse homem. Todos os personagens são bem esféricos, assim, muito bem criados, muito bem trabalhados, e a gente vê, inclusive, personagens de outros livros dela. Qual que foi o livro? Playlist do Final Feliz? Eu não sei cadê, mas é um livro, acho que me chama assim, dela, alguma coisa da playlist. Que aí um dos personagens aparece aqui, a Lola Simone, que aparece no outro livro também. E o livro que eu comecei a ler dela agora é com a Brian, alguma coisa assim, que é a amiga da Alexis. Então, assim, é legal ver que tem esse universo, os personagens vão transitando de um livro pro outro. Então, isso é legal pra gente ir matando a saudade também quando a gente termina uma leitura. Então, assim, fica a recomendação, é muito legal. Se você às vezes lê os romances e acha, não, esse aqui tá forçado, esse aqui nunca seria assim, isso aqui tá exagerado demais, isso aqui tá muito clichê, ou isso aqui tá muito, sei lá, coisa de filme de sessão da tarde, talvez os livros da Abby sejam pra você, assim, que ela traz mais esse toque, como fosse quase um realismo, assim, uma coisa que você vê que é mais pé no chão, sabe? Então, gostei bastante, assim, as personagens, no outro livro dela também, esse da playlist, você vê que é tipo a construção de um relacionamento normal, sabe? Eles se ligam, trocam mensagens e aos poucos vão se conhecendo, não sabe se tá namorando, se não tá, aí pergunta, aquela coisa toda. Então, recomendo muito dela, assim, acho que esse é o que eu mais gostei. O da playlist, eu tava gostando muito, mas aí depois chegou no momento que começou a ficar um negócio meio repetitivo que eu não tava gostando. Aí fiquei meio assim. Mas esse aqui, tipo, hora nenhuma eu falei, ai, que saco, vamos logo. Ou me deu vontade de pular. Não, muito, muito bom. Me prendeu do início ao fim. Mano, olha, a Helena Armas tem uma farsa de amor na Espanha, que o mocinho tá rendido desde o início, sim, então fica o bônus pra vocês da indicação, mas eu quis trazer esse aqui, o Dilema da Noiva, porque o Matthew aqui, a gente tem acesso a informações de que ele tava há muito tempo interessado nessa mocinha, e que ela nem tinha muito dele não, assim, tinha um grupo ali, ele acho que é amigo da irmã, uma coisa assim, aí ela, ok, conhecido, e ele tipo, meu Deus, a mulher da minha vida. Então é bem legal ver esse desdobrar, assim. É um livro de fake dating, só que na verdade é um fake noivado, né? Um noivado de mentira. Ela precisa fingir que está noiva dele, conta quase que como fala? Como estratégia de PR, né? Uma estratégia de marketing pessoal ali do pai dela. Ela tem um pai famosão que meio que abandonou ela na infância. E aí a mídia tava caindo em cima desse pai por conta disso, né? Dele ser uma má pessoa, né? Por ter abandonado a filha, aquela coisa toda. E aí chega essa gerenciadora de crise, sei lá. E meio que por um. É sempre uma coisa meio zoada, né? Ela meio que tá usando um anel de noivado de um dos 4 noivados anteriores que ela já teve, tem história aí. E aí a moça fala: "Ah, você está noiva". Resolveu todo o problema, porque agora o seu pai, ele vai pagar por todo o casamento, a gente vai fazer toda uma cobertura de imprensa e aí vai melhorar a imagem dele. E ela vai no fluxo, porque ela não quer desagradar ninguém, ela é super assim, meio que faz questão, né, de agradar as pessoas e de não desapontar o pai, principalmente que tem toda a questão do abandono que ela sofreu e tal. Então, ele meio que é escolhido porque ele tava passando ali por coincidência, coitado, pra ser o noivo de mentira dela. E ele super embarca na jornada, quando vê que é ela, ele até fica meio balançado. E você vê de cara, assim, que ele, desde o início, tá bem caidinho pra ele tá
fazendo o papel dele, né, tá fingindo como necessário, mas se precisasse não fingir, ele também não fingiria, tá? Aviso também, esse é mais 18, então tem cenas calientes. Então, se você não gosta, pode fazer como eu, dá pra pular, dá pra só ler os diálogos. Às vezes os diálogos nesses momentos são... Gente, eu não dou conta, às vezes eu acho muito engraçado. Enfim, mas o livro, o restante, todo o livro, né? É muito bom. Esse livro vai te fazer rir alto. Tipo assim, eu passei vergonha lendo isso aqui em. Onde que era? Consultório, sabe? Esperando médico. Eu tava com esse livro. Então, assim, eu começava a rir. E eu, tipo, não é nada, não, tá tudo sob controle. Então, ele vai te fazer rir. Acho que não vai te fazer chorar, não me lembro de ter chorado com esse livro, tá? É porque normalmente você fala, vai te fazer rir, vai te fazer. Não, só faz e vai te fazer rir, vai te fazer às vezes ficar meio bolado com algumas coisas, né? A gente passa raiva, porque todo livro, se não passar raiva, não tem história, né? Tem que ter o conflito. Ah, mas uma coisa interessante também, na época do lançamento desse livro, eu tava até acompanhando a Helena nas redes sociais, e ela falou assim: olha, eu não consegui pôr o que é chamado como Third Act Break. Pessoa tentando falar inglês. Que é como fosse assim. Vocês já devem ter reparado quando você lê muitos romances que há uma certa estrutura e normalmente, mais pro final do livro, lá pra 80%, 90% do livro, os personagens dão um jeito de dar uma briga, de separar, de dar tudo errado, né? Porque é antecedente ao clímax, né? E é o momento em que eles se resolvem. Então, normalmente, isso acontece, né? Do casal brigar, se separar e precisar juntar de novo nos finalmente do livro. Nesse aqui, a Helena falou que ela não teve coragem de colocar esse break, né? Do terceiro ato. Então, eles não efetivamente se separam, nem brigam, nem nada. Acontece uma coisa externa aos dois e eles vão tentar superar juntos, um com a ajuda do outro. Então eu achei isso muito interessante. Até como escritora, né, acompanhar essa estrutura, eu falei, nossa, deixa eu ver como é um livro de romance que não vai ter essa separação, mas ao final, ou como ela vai fazer pra construir, né, um clímax, se eles já estavam juntos antes, o que vai acontecer e tal. Então eu achei super interessante. Então, se você costuma passar raiva quando você tá lendo um livro e de repente os dois se separam sem um motivo válido, e aí você fica, ai meu Deus, os dois são muito bobos, não é possível que eles vão terminar e não sei o que, não sei o que. Esse aqui não vai te dar essa raiva, então pode ir mais tranquilo. Ó, tenho ótimas notícias pra trazer pra vocês. Acabou de chegar no Brasil o livro que eu quero indicar. Quando eu fiz o roteiro, só tinha a versão em inglês. Eu falei, o pessoal vai ficar bravo comigo. Mas vi que já chegou no Brasil, que não é uma canção de amor, que era Not Another Love Song, que eu li lá, sei lá, em 2023, mas agora tá chegando no Brasil finalmente, porque é maravilhoso. Confesso que eu não gostei tanto, não amei tanto o primeiro romance dela que chegou aqui, que era o Não Me Esqueça. Acho que era isso, Não Me Esqueça, que era Forget Me Not. Eu lembro em inglês que eu acompanhei os lançamentos também, que eu sou fã dela, sou fãzíssima. Aí eu não, acho que eu fui com muita expectativa também, não gostei tanto. Aí esse, ó, não sei se é porque eu fui com menos expectativa, mas eu gostei muito. E ele, tipo, é muito legal porque é nesse nicho da música, então os dois vão tocar numa orquestra. Calma, tem uns aninhos que eu li, tá? Então, assim, os detalhes estão meio mórbidos aqui, mas ó, posso até consultar aqui na Amazon que eu até deixei aberta. Ela é uma violinista profissional, isso. E ele é tipo assim, ele é um superstar. Sabe no YouTube que tem aquelas bandas que tem, tipo, o violoncelo, o violino, aí às vezes um cara num trem de corda, ou então num piano, alguma coisa assim, e eles fazem tipo uns covers instrumentais, assim, das músicas atuais, famosas e tal, e eles bombam. Então, tem uns canais assim. E ele meio que é isso, ele é um superstar, assim, desses covers, e ele toca violoncelo, e ele era antes violinista também. Ela meio que já conhecia ele, então tinha uma certa admiração por ele, artista, mas acho que não conhecia ele pessoalmente. E ele descobre ela pela primeira vez, assim, quando ela vai tocar num casamento. Gente, é muito bom. Ela toca violino, né, profissionalmente, mas ela sabia, mais ou menos, assim, tocar o violoncelo, assim, mas tinha anos que ela não praticava. E aí ela vai fazendo uns bicos, assim, em casamentos, cerimônias, essas coisas. E o violoncelista, é isso? Ele falta no dia, então ela vai ter que tocar o violoncelo. Só que ela meio que, tipo, sei lá, tem muito tempo que não toca e tal, então ela dá um jeito dela, assim. Só que alguma coisa nela tocando esse instrumento que ela pouco toca faz o Xander meio que, sei lá, ligar um alertinho ali. Opa, quem é essa mulher? Porque ela toca desse jeito, como ela toca assim e não sei o quê. Então, quando ele vê ela tocando violino depois, vê ela fazendo as outras coisas e tal, ele se rende, assim,
assim, com vontade, tá? Ele fica doido por ela. Só que, né, daquele jeitão, assim, ele é bem grumpyzão, né? Aqueles mal-humorados que não falam muito, aquela coisa assim. Bem, sou um gênio da música, não me toque. Mas a gente consegue ter essa percepção de que ele já tá muito na dela. E ela, por outro lado, né, vê ele meio como um cara meio arrogante ali, depois que ela começa a conviver com ele nessa orquestra. Então, os dois vão se aproximando, coisas vão acontecendo. Não quero dar muito spoiler, mas assim, cara, vale muito a pena essa leitura. É muito, muito bom. De novo, é mais 18, tem várias cenas calientes ali, então se você não gosta nem de pular, então não leia, né, o livro, talvez complicado. Mas assim, se você gosta, é pra você, você vai adorar esse livro, e se você gosta mais ou menos, dá pra pular cenas específicas, não é tipo 90% do livro, não, é super tranquilo, são cenas pontuais, assim. Mas, nossa, vale muito a pena, eles têm uma química, assim, inexplicável. Eu achei que a Julie amadureceu muito a escrita nesse livro. Eu gostei mais dessa escrita do que do Não Me Esqueças. A capa brasileira que eu tô vendo aqui ficou maravilhosa. Achei até mais bonita que a capa estrangeira, tá? Eu tô até querendo comprar um dele pra mim. Eu li no Kindle, então eu não tenho ele. Tudo pode acontecer, né? De eu querer, de repente, comprar. E acabei de ver uma coisa aqui, que, bom, tem muitos anos que eu li, então não tava lembrando muitos detalhes, mas que a Gwen, ela recebe uma oferta pra assumir o primeiro violino da orquestra. E o Xander queria isso, porque tem toda uma relação familiar ali, também não vou explicar tudo pra vocês, senão vocês vão perder a graça. Ai, é muito bom, é mesmo, tem esse embate. Ai, já quero reler, gente, tem chance de eu querer reler esse livro, mas tudo bem. Eu não posso falar muito que me dá vontade. Ai, meu Deus! Tô quase querendo comprar o livro físico pra eu ter também, porque essa capa ficou maravilhosa. Então é isso, gente. Acabei me estendendo porque eu me empolguei com alguns dos livros, mas aqui vão algumas das indicações de Ele se apaixona primeiro. Aceito indicações, tá? Dessa trope, desse gênero, o que quer que seja. Mandem aqui nos comentários, porque eu amo ler livro que o cara tá assim, sofrendo. Ai, desculpa, mas eu amo. Que ele tá pelejando lá pra conseguir a mocinha. E ela nem sabe o que tá acontecendo. Tá assim, nossa, que moço bonzinho, né? Ele é até legal comigo às vezes. E, tipo, nem sabe o que tá acontecendo. Adoro. Então, me deixem aqui nos comentários, me contem. Se você gostou, aproveita, deixa um Já like tem no vídeo vários também. Se vídeos inscreva no publicados canal pra com acompanhar indicações de outras livros indicações únicos, de de séries, séries, se você tipo vier aqui no assim, canal, também, né? fake dating, livros que eles se apaixonam primeiro. E também uma playlist só com os bastidores da escrita, em que eu compartilho muito sobre o meu processo de criação também. Que dos meus livros, né? O meu livro publicado, se não fosse por você, e também os meus 2 novos, que em breve estarão aí, se Deus quiser. É isso, até o próximo. Tchau, tchau.